Bora lá, deixando gravado e depois, se der tudo certo, dá para eu liberar a gravação para quem não consegue estar ao vivo, né? A galera não gosta muito de participar ao vivo, às vezes não, é cheio de compromissos, cheio de coisa e às vezes não tem o trade como prioridade. Depois não sabe por que que não tem resultado, né? Então, parabéns para vocês que estão aqui, puseram esse nosso encontro como prioridade, né? Poderia estar roubando, poderia estar matando, poderia estar assistindo o William Bonner contar mentira, mas estão aí, né? Para a gente falar sobre um assunto muito legal, que afinal de contas, galera, rapidamente, tem uma situação que já aconteceu comigo e eu queria saber se já aconteceu com vocês também, para a gente começar, né? Acredito que todo mundo aqui opere, né? Olha lá, o Cícero até cancelou a TV. Acredito que todos vocês aqui já teve experiência com o mercado, né? Ou opere, ou em simulador, ou conta real, enfim, não tem nenhum leigo aqui, né? E uma situação que já aconteceu comigo, que eu queria saber se é só comigo ou com vocês aí também, de você ficar um período ali, né, entendendo o mercado, ganhando uma graninha e tal, e aí, de repente, um dia uma operação quebrar a conta. E quebrar mesmo, não é só tomar stop, não, quebrar, né? Até ser estopado pela corretora, aquele barulhinho lá, pá, né? Mais alguém já passou por isso, galera? Mais alguém já passou por isso ou só eu? Ah, o Gil colocou várias vezes, eu também já passei umas três ou quatro, viu? Apesar de nunca ter colocado muita grana na corretora enquanto tá aprendendo, para não arrebentar com tudo, né? Mas olha lá, ou pelo menos eu me sinto melhor. Não foi só comigo que aconteceu isso, né? Ó, o Gustavo, o Pedro. Ó, o Pedrão. Pedrão é, encontramos por aí no presencial, né? O Ricardo, aê, Ricardão. Vamos ver, o Jorge, o Cícero. Olha lá, o EM também. Ó, o Demóstenes, velho. De Ló sem quebrar a conta nunca. Parabéns, hein? Parabéns. Eu já. Umas três ou quatro vezes, né? E vi aí que não é só comigo. Independente disso, né, pessoal? E o que aconteceu comigo e com praticamente todos os clientes que eu atendi, que eu tive mais intimidade, que dá para atender até no particular, né, de mentoria individual, mas em grupo a galera acaba falando também. Cara, isso acontece justamente na hora que a gente perde o controle emocional. É infalível, né? É infalível. Perder o controle emocional vai pro saco, né? Não tem gestão de risco que segure, porque aí o cara perde a noção, perde o juízo e vai, esquece tudo, esquece operacional, esquece gestão de risco, vai metendo contrato, tentando corrigir uma operação e, enfim, perdeu o controle emocional, o estrago geralmente é grande, né? E o pior é quando a pessoa se vicia nisso, que às vezes ela faz uma coisa errada uma vez e dá certo. Depois ela faz de novo, sabe que está errado, mas opa, outra vez deu certo, agora vai dar também. O erro é um pouquinho maior. E aí às vezes dá certo também, né? E aí depois, aí vai animando, fala, não, eu já sou um super-homem, né? Sempre que eu dou aquela forçadinha, eu consigo corrigir a operação, eu consigo me sair melhor. E a hora que não dá para corrigir, né? A pessoa se vicia de uma forma errada no subconsciente, e aí, mais cedo ou mais tarde, acaba fazendo um estrago na conta, né? Ou quebrando, ou tomando stop grande, maior do que precisaria, tá? E nós estamos aqui para falar hoje mais uma vez sobre isso, tá? Um assunto que eu falo muito nos grupos, no dia a dia, na sala, enfim, porque é extremamente impactante, galera. Quanto mais eu estudo sobre isso e mais eu estou no mercado, mais eu sei que isso é a fundação mesmo de tudo, é o alicerce, né? Não tem como o telhado da casa parar em pé se não tiver uma fundação bem feita, né? E depois paredes e tal, né? Então a fundação, o sustento, a base da nossa profissão como trader para viver a longo prazo no mercado é o controle emocional, tá? Porque se perder ele, nada mais seguro. O cara pode ter uma gestão de risco linda, maravilhosa, vai quebrar. E obviamente que tem que ter um operacional que funcione também, né, galera? Um operacional que funcione. Mas se o cara tiver só um operacional bom que funcione, que ele domine, mas a hora que ele perder o controle emocional, mesmo assim, né, ele vai colocar tudo a perder, tá?
tomar grandes prejuízos, enfim. A gente é bombardeado, né, em frente à tela ali por estímulos emocionais. E como eu falo muito disso, né? E é muito importante, por quê? Porque a gente só aprende de duas formas, galera, né? Duas formas, repetição. Então, por isso que muita coisa eu for repetindo. Tem pessoas que estão comigo na sala no dia a dia ao vivo, já está enjoado de ouvir eu falar sobre a questão emocional e algumas coisas que nós vamos falar aqui. Mas é repetindo que a gente aprende, ou emoção alterada, tá? Em momentos de emoção alterada, a informação que a gente recebe, todas as informações que a gente está recebendo, ou vendo, sentindo, né? Vai direto para o subconsciente, é gravado, tá? Eu trouxe até aqui esse gravadorzinho, né, da minha época de adolescência, né, que gravava, ó, a fitinha aqui, ó, usava para gravar, ó, né? E numa aula, um aulão que eu tenho de 1 hora e pouco sobre parte emocional, eu mostro isso aqui, né? Como que é a nossa mentalidade. É a fita. Vai sendo gravado as coisas nela e depois fica repetindo tudo que está nela. Tudo que está gravado na fita vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Se a gente não achar formas de regravar em cima informações novas, a gente vai ficar sempre no mesmo ciclo, tá? E isso tudo é o que forma nosso emocional, desde quando a gente é criança. Porque grande parte dos traumas que a gente tem, mesmo agora em adulto, veio de quando a gente era criança. Às vezes, criança que sofreu algum abuso, criança que passou por muita escassez, que apanhava, enfim, traumas, e a gente é cheio de memórias, coisas que às vezes a gente não lembra hoje, mas está no nosso subconsciente gravado e bloqueando e travando a gente vive num ciclo vicioso. E aí, por isso que sempre fica repetindo os mesmos erros e não evolui, repete os mesmos erros e não evolui. Por quê? Porque está gravado. E o problema é quando está gravado muito no subconsciente, coisas que a gente nem lembra, que está no piloto automático já. É aqueles momentos que a hora que a gente vê, já foi, já deu merda, já fez coisa que a gente se arrepende depois, né? Principalmente na hora da raiva, na hora do estresse, né? A hora que a gente vê, já fez alguma coisa, tudo que já estava gravado, programado no nosso subconsciente. Então, galera, essas questões impactam demais. Tem muitas pessoas que às vezes acham que é balela, não dá importância para essas questões emocionais, mas é realmente o que proporciona o resultado que a gente vai tendo na vida, toda a nossa programação que foi gravada na nossa cabeça, né? Então, a gente só tem duas formas de gravar e de aprender. Repetição, cara, você ficar repetindo um negócio, repetindo, 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 você vai aprender, tá? Não precisa de um impacto emocional. Você pega atividades corriqueiras, como escovar os dentes, você vai escovando, né? Quando você é criança, você lambuza tudo a cara, né? Quem já teve filho ou tem filho pequeno sabe como é, né? Uma atividade que para a gente hoje é tão simples, quando a gente não sabe, é complexo. Aí a criança está aprendendo a escovar, vai ter que repetir, repetir, escovar, escovar, escovar. Depois vira um aprendizado já gravado no subconsciente. A pessoa está escovando o dente, já assistindo televisão, falando no telefone, né? Então, por quê? Porque gravou. Então, é uma forma de aprendizado, repetição. A outra é a emoção alterada, que grava até mais e mais rápido, tá? Exemplo disso é que muitas pessoas, é, às vezes, não lembra o que almoçou segunda-feira. Hoje é quinta, não lembra o que almoçou às vezes ontem, mas lembra, por exemplo, o que almoçou ou jantou, né, na ceia de Natal com a família. Às vezes com um parente que não via há muito tempo, ou que estava sem contato, ou que estava brigado e se reuniu numa noite de Natal, aí vai lembrar o que que aconteceu, o que que comeu, mas não lembra do que foi segunda-feira, do que comeu segunda-feira, né? Lembra do que estava fazendo, às vezes, no dia do ataque às Torres Gêmeas, que faz aí muitos anos atrás, né? Quem já é mais antigo, né? Eu lembro o que que eu estava fazendo aquele dia onde eu estava, quando chegou aquela notícia que abalou tudo e tal, né? Mas não lembra do que fez há 2 dias atrás. Porque tudo que gera um impacto, galera, que gera um impacto emocional, a gente grava na memória mais rápido. Vai direto para o subconsciente, já grava na fita. Você não precisa ficar repetindo, repetindo, repetindo. Às vezes algum acidente, algum machucado que a pessoa fez. Por quê? Sentiu algum impacto emocional e aquilo fica gravado. E dessa forma, a gente aprende qualquer coisa que a gente quiser, tá?
inclusive operacional, situações de mercado financeiro, quando a gente está com o emocional ali aberto, grava o conteúdo direto lá dentro, tá? Aí é a questão da gente se expor também a questões emocionais. Então, trazendo para o nosso dia a dia, tá? Eu fiz um estudo, um mapeamento, galera, que o que que acontece para a pessoa entrar no day trade? Já é atacado por duas fortes emoções, tá? Duas fortes emoções: ganância e ansiedade. As duas primeiras que pegam, tá? Ganância e ansiedade. Ou porque a pessoa viu lá na época da pandemia, estava em casa, né? Muitos traders entraram no mercado na época da pandemia, estava em casa, aí via os blogueirinhos, os guru de gráfico parado à noite pondo vídeo de carrão importado, isso e aquilo outro e tal, já ativa a ganância. Aí o cara, olha, ganha dinheiro de casa, é só seguir o negocinho aqui, tal, tal, você vai ficar rico, fazer milhões em não sei quanto tempo e tal. E aí a pessoa na ganância já, opa, vai e compra um curso, né? Muita gente ficou milionário vendendo curso. E aí vem a ansiedade. Às vezes o curso era até bom, só que a pessoa não segue o processo, não estuda, não faz o que precisa ser feito. A ansiedade faz a pessoa já, pô, já abrir a conta na plataforma, já põe dinheiro, já sai operando. Já sai operando. Ah, o mercado só sobe ou só desce. É 50% de chance, já, de cara. Já ouvi gente falando isso. Não, só vai subir ou só vai descer. Tu já tem 50% de chance, não precisa nem estudar, né? E só vai subir ou só vai descer, né? Mas, enfim, quem já está no mercado sabe como funciona. E aí começa a perder, né? Às vezes ganha um dia ou outro, a hora que perde, perde sempre bastante, e aí começa a ficar com raiva do mercado. Outra emoção forte, né? Começa a ficar com raiva. Não adianta ficar com raivinha do mercado. E aí depois vem o medo. A pessoa perde, apanha, não tem apoio, né? Enfim, começa a ver a grana indo embora e aí começa a vir um medo de operar. Toma stop, 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 começa a cair na real e fica com medo. Fala, opa, não é aquele jeito que me deu aquela ganância lá atrás, né? Não é daquele jeito. Aí a pessoa começa a ficar cabreiro, né? Ficar com medo. Então, olha o tanto de emoção que já mexeu no subconsciente da pessoa. Então a gente é o tempo todo ali, ó, apertado emocionalmente em frente à tela, gerando impulsos, né? Impulsos emocionais. Às vezes a pessoa tem ansiedade até de ficar de fora de uma operação, não sabe ter um controle emocional, né? E aí, galera, começa a vir a parte mais relevante, tá? Porque depois de um tempo no mercado, a pessoa, mesmo se ela entrou, independente do caminho que ela entrou, né? Às vezes ela se determina, fala, não, eu vou viver disso e tal, só que ela já está muito machucada, já, né, calejada pelas emoções e não sabe como sair dessa armadilha, não sabe como se livrar, começa a ficar travada, o medo prende a pessoa, né? E aí, vendo as coisas nas redes sociais e até mesmo dentro de alguns cursos, os caras explicam a parte teórica, né, da emocional. Ah, precisa ter paciência para operar, precisa esperar chegar na região, precisa. Então, todo mundo aqui praticamente, acredito eu, sabe que precisa ter paciência, né? Mas como ter isso? Só de falação? Não vai conseguir. Ou vai ter que ficar repetindo, repetindo, repetindo muito, perder muito dinheiro, apanhar muito. Aí depois vai começar a ter paciência. Mas tem como acelerar esse processo, que é o quê? Desenvolver na prática, com exercícios práticos, né? O emocional, ele é muito abstrato, intangível. É difícil, a gente não consegue ver, pegar, palpar. A gente sente, né? Vem o sentimento, a emoção, né? Mas a gente não consegue apalpar. É diferente da parte física, a gente consegue apalpar. Por isso que eu sempre gosto de dar o exemplo da parte física, músculos físicos, mas a gente tem músculos emocionais também. E assim, se uma pessoa quer ficar forte nos músculos físicos, ela precisa levantar peso, ir para academia. Pô, se hoje ela levanta 10 quilos no bíceps, né? Ela quer aumentar, ela vai precisar treinar um tempinho com 10, fortalecer aquilo e ir aumentando para conseguir pegar mais peso, né? Treino prático.
Não adianta se o cara só pega 10 quilos hoje. Ele aguenta só 10 quilos. Ele vai para uma competição, vamos supor aqui, né? Ele vai para uma competição que ele quer disputar a competição de 20 quilos, levantar 20. Se ele não treinar e não desenvolver aquele músculo, ele não vai aguentar aquela pressão de 20 quilos. Não vai aguentar, tá? O emocional é a mesma coisa. Talvez o cara tenha paciência, mas a paciência dele de 0 a 10 vai até o 1 só. Se o cara não forçar o músculo para ir para o 2, para aguentar a pressão 3, para aguentar a pressão 4, 5, não aumentar o músculo da paciência, ele não vai ter paciência a hora que precisar. A hora que está tudo tranquilo, conscientemente, ele sabe que ele precisa ter paciência. Mas a hora que vem o abalo emocional, e aí entra o subconsciente, cara, ele perde o controle. Aí ele não vai ter a paciência. Aí entra o que está gravado na fita aqui, ó. O que já está gravado nele. Ele só suporta até o nível 3 de paciência. Até o nível 3 ele suporta. Se alguma situação precisar do nível 4, acabou. O cara mete os pés pelas mãos e faz merda. Tá fazendo sentido até aqui, galera? Manda no chat aí, enquanto eu tomo uma aguinha. Tá fazendo sentido? Tem pessoas que já até viu eu falar sobre isso, né? Mas é aquilo, é repetição também, né? Ela, total, sim, sim, sim. Legal. Porque conscientemente, né? Lembra, tem até uma figura que roda muito na internet. Nosso consciente é apenas a pontinha do iceberg, 5%. 95% é nosso subconsciente, é o que já está programado, é o que já está gravado na nossa fita, que está no piloto automático. Se a gente não fizer nada para usar esse piloto automático a nosso favor, a gente fica sempre rodando em círculos e não evolui. A questão é isso: a gente começar a usar esse subconsciente, esse piloto automático a nosso favor, que é que forma? Gravar coisas top na nossa fita, né? Mesmo que foi gravado coisas na nossa infância de escassez, de trauma, de medo, enfim, de várias coisas ruins, a gente ir descobrindo isso e regravando coisas boas em cima. Porque senão, cara, todo ser humano é assim, pessoal, comprovado neurocientificamente, tá? Eu estudo desenvolvimento humano desde 2008, né? Tem formações em PNL, não estou aqui para falar do meu currículo, mas tanto na PNL quanto na neurociência comprova essas questões, tá? Então, quanto mais a gente conseguir usar nosso subconsciente a nosso favor, melhor. Mas aí que vem a questão. Para a gente, primeiro, conseguir descobrir coisas ruins que estão gravadas lá. Às vezes as pessoas não sabem, por isso que precisa ir em terapia, psicólogo, psiquiatra, tá? Tem bloqueios que às vezes a pessoa sozinha não consegue descobrir, e mesmo quando descobre, às vezes não consegue superar. Por quê? Tem que ser com apoio e na prática, tá? Fortalecer o músculo emocional. Pegar aquela pressão, se você só aguenta até o nível 4, treinar na prática para ir para o nível 5, nível 6, né? E melhorar a musculatura emocional. Beleza? E aí, o que que acontece, galera? Se a gente ficar só na parte de falação, que é legal, mas demora muito para resolver os problemas. Demora demais. Se ficar só vendo palestra de YouTube, vídeo motivacional, e tem muita coisa top. Muito mesmo. Muito vídeo top, aula top no YouTube. Só que é mais a parte, digamos assim, narrativa do negócio. Você não está na prática, né? Você está ali como se você quisesse aprender nadar. Você vai aprender a nadar. Aí você tá com o Michael Phelps, o maior campeão olímpico de natação. Ele tá te explicando tudo. Ó. Você tem que bater o braço assim, cara. Vai que você consegue. Vai com o outro braço, você respira assado, afunda a cabeça. O cara vai te explicar tudo. Mas se você não pôr na prática, não for para a piscina, você não vai aprender. Como qualquer outra atividade. Jogar tênis. Às vezes você pode pegar o maior campeão, aí você pega um Nadal da vida, um Federer. O cara vai te explicar tudo. Mas se você não for para a quadra, pôr em prática, você não vai desenvolver essa habilidade.
E aí o emocional é a mesma coisa. E o que que deixa isso um pouco mais desafiador? É que não é tangível. Você aprender algo que é tangível, um músculo, um esporte, alguma atividade tangível, é relativamente mais simples, porque você tem como mensurar. Agora, o emocional é intangível. Você não consegue, pô, pegar aqui com a mão, ver, medir sua raiva numa régua ou pôr numa balança e pesar. É intangível, tá? Mas tem como treinar na prática. Então, por mais que, por exemplo, na sala ao vivo eu vou falando para a galera e tal, conduzindo, pá, daqui, dali, por que que tem gente que não consegue seguir, cara? Porque lá na nossa sala ao vivo, falando um pouco do dia a dia do operacional, eu falo para a galera que entra lá, se tiver paciência e coragem, já consegue fazer grana. Porque eu, os mentores da equipe, nós estamos passando cada leitura top ali, os pontos de entrada muito mais assertivo do que, né, do que eu, né, praticamente cravando tudo. Mas tem pessoa que não consegue, não tem a paciência para esperar chegar no lugar. A hora que chega, não tem a coragem de clicar, né? É real isso. É real. Eu lembro perfeitamente de um dia, cara, que marcou muito para mim, né? Porque emocional, dispara algumas coisas, né? Eu lembro de um dia que eu fiz 3 operações, cara, na sala ao vivo, cravado, top, 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 top. Eu falei 5, fiz 3, mas depois eu falei mais 2, né? E aí um participante estava triste na sala, foi desabafar no grupo, porque não estava conseguindo fazer dinheiro, tinha tomado muito stop. Aí eu falei, manda o relatório, ele mandou. Tinha 17 operações, cara. 17, 10, 15, 17. Eu fiz 3, falei 5, mas no relatório da pessoa tinha 17 operações. Eu falei, cara, da onde você tirou tudo isso de operação? Tivesse feito o que a gente estava falando, teria dado certo. Todas as operações top, cravado. Aí só mostra o quê? Mesmo ouvindo ali, ó, ouvindo o ponto, ó, espera chegar no linhão, ó, ali, ó, renovou, agora vale a pena, o risco, tal. A pessoa não consegue, tem trava, bloqueio, sei lá o quê. Cada um tem suas dificuldades, mas é tudo questão emocional. Se deu 5 operações top, eu fiz 3, por que que o relatório da pessoa tem 17? Imagina o tanto que a pessoa não é ansiosa, não fica clicando, né? E lá no mesmo ambiente, ouvindo as mesmas coisas. Mas o emocional, por isso que eu falo, é a base de tudo, é a fundação. O cara pode começar a construir um castelo lindo, mas na areia. Se não tiver um emocional preparado e sempre se fortalecendo, sempre, porque quanto mais a pessoa se melhora emocionalmente, mais forte ela fica emocionalmente, mais o resultado dela melhora na vida como um todo, não é só no trade, não, é na vida, tá? Então, é um negócio que a gente sempre tem que estar ali, ó, orai e vigiai. O que que é o vigiai? Sempre está se vigiando. E o que que é o legal, cara? O autoconhecimento da pessoa saber o que que dispara a raiva nela, e a hora que vir a raiva, ela ter o músculo mais forte para ela não cair na armadilha da raiva. A hora que vir o medo, ela não cair na armadilha do medo. Por quê? Porque fortaleceu o músculo. Por isso que não adianta ficar, né? Só vendo coisas online, né? Que é muito top. E eu vejo, assisto muito vídeo top. Alguém colocou ali o Cícero, ó, meu inimigo sou eu mesmo. Você é seu inimigo e você é seu amigo. Então, quanto mais autossabotagem, quanto mais a gente desenvolver o autoconhecimento, né? O que que é o autoconhecimento? É se conhecer. A gente conhece nosso perfil, conhece nossos limites, conhece até onde a gente pode chegar e até onde a gente suporta. Melhor é nosso resultado na vida como um todo. Porque eu lembro quando eu comecei no day trade nos bastidores, galera, através do meu treinamento de gestão emocional, o além do trader, né? E aí, quando eu fui fazer com big players de corretora, o que que aconteceu? Financeiramente, os caras estavam bem já. Grana, dinheiro guardado, dinheiro investido, fazendo grana. Só que por que que o nome, né? Eu desenvolvi até lá, não tinha o nome, né? Eu falei, pô, o nome ficou além do trader. Por quê? Porque a gente é muito além do trader, tá?
Então tinha cara lá que estava viciado, ganhando muita grana, mas torrando grana em droga, com a família destruída, tudo questão emocional, tá? Tudo questão emocional. E aí vai lapidando, por isso que eu falo, melhorem tudo. E quanto mais a gente melhora nossas questões emocionais, nossos problemas, nossos bloqueios, melhores resultados surgem em todas as áreas, inclusive no financeiro, tá? Essa é a questão impactante. E aí eu só tinha o além do trader online, na parte online, e mesmo assim com exercícios práticos. Quem já fez aí sabe. Claro que é à distância, né? Mas exercício de pôr a mão na massa, o exercício do estúdio quântico, né? Que é a gente procurar dentro da nossa própria cabeça nossas crenças, nossos bloqueios. Então, online já era top. E aí a gente fez ele presencial, que é aquela questão daquele vídeo que eu mandei no grupo para vocês verem, né? Porque nós vamos fazer esse ano de novo, o Além do Trader Presencial, que é o lugar que a gente treina o emocional na prática, lá na academia, levantando peso. Quem assistiu os vídeos que eu compartilhei, viu lá, né? Algumas das dinâmicas. E tudo encaixado ali, ó, perfeitamente conforme a nossa dinâmica no trade. Tudo planejado, estruturado para a gente treinar nossas emoções, inclusive medo, inclusive raiva, né, confiança, treinar na prática, na prática, porém num ambiente planejado, estruturado. Porque, por exemplo, né, tem a dinâmica lá de andar na esteira de fogo. Andar no fogo é fogo de verdade aquilo lá. A pessoa fica com medo. Mas não dá para ir em casa, por isso que eu falo, emoção alterada é um negócio que você aprende mais direto e mais profundo, só que não é qualquer hora que você está com a bala emocional e principalmente planejado para usar a seu favor, para você aprender. Não dá para você sozinho na sua casa jogar um álcool, né, de combustível no chão, meter fogo e andar em cima. Você vai se queimar. Mas a gente consegue fazer esse treino num ambiente planejado, estruturado e guiado, né? Passo a passo da etapa. Inclusive, o início já é o quê? Pô, precisa treinar, a jornada é passo a passo, desenvolver a paciência, superar o medo e desenvolvendo a paciência. Andar no vidro, a galera, todo mundo que foi no ano passado andou no vidro. Vai dar medo. Pô, vou me cortar, nunca andei e tal, tal. Isso aí, né? Me corta uma veia forte no pé, vou ter que ir para o hospital, vai dar. Muitas pessoas vão ter medo, mas ninguém se cortou. Mas por quê? Com técnica, com estratégia. A gente põe um aprendizado na cabeça, que ó, a jornada é passo a passo. Tem as metáforas e a pessoa vai passo a passo ali, tal. E passa, supera esse medo com as âncoras, a metáfora que ela pôs na cabeça dela e vai gravando aprendizados. E assim todas as dinâmicas. Pessoa descobrir bloqueios de infância, da juventude, né? A gente faz o aprofundamento do estúdio quântico lá. E aí, a hora que descobre, não basta só descobrir, tem que superar aquilo, quebrar aquilo, né? Tem aquela dinâmica da madeira, quebrar madeira, né? Confiar no stop, posicionar o stop, saber que está seguro ali, aceitar o stop, que é aquela dinâmica que as pessoas sobem no andaime e se joga, puf, né? Indo passo a passo, dinâmica a dinâmica, até chegar a hora de acelerar. Pô, agora já estou bem, tal, já entendi, me preparei, estruturei. Agora é começar a ganhar mais, fazer mais grana, escalar. Toda fase da nossa vida vai ter bloqueios, vai ter medos, níveis para passar. E aí, a hora de acelerar, galera, tem que acelerar. Aí é a do fogo. No vidro tem que ir devagarzinho, passo a passo para não se cortar. A pessoa tem que entender a fase da vida que ela tá. Mas a hora de acelerar é igual no fogo, aí tem que ir rápido, que se for passar devagarzinho, vai queimar. É fogo de verdade. Ó, o Ricardo foi, o Ricardo participou. Cara, isso é tão louco, velho, que eu dava um exemplo. Não sei, ô Ricardo, posso falar do seu exemplo lá no fogo aqui, ao vivo? Dos bebês? Ah lá, lógico. Cara, porque eu dava o exemplo, né, cara, como que é impactante esse negócio emocional. E foi um aprendizado para mim, porque eu usava exemplo, né?
é, exemplos de outros que eu aprendi. E lá a gente teve um aprendizado de pôde ver na prática. O Ricardo levou as duas filhinhas dele, 7 anos na época, 6 ou 7 anos, ano passado, as duas gêmeas, criadas na mesma casa, mesmo pai, mesma mãe, gêmeas, tá? A hora que ele foi passar no fogo, ó, a reação do emocional diferente. Uma começou a chorar, não, meu pai, ficando com medo, meu pai vai se queimar, vai se queimar. A outra feliz, oh, vai, pai, o pai é o super-herói. Olha, galera, a questão do emocional e como é diferente, né? Pessoas ali com a mesma criação, com o mesmo pai, com a mesma mãe, a mesma casa, a mesma escola, umas desmanchando em lágrima com medo e a outra muito louco, velho. Que eu dava sempre o exemplo, né, dessa questão emocional, como a crença, a questão da mentalidade muda a vida de qualquer pessoa. Eu usava o exemplo do pai que era alcoólatra e batia nos filhos, né? Aí os filhos eram gêmeos. Um virou alcoólatra também. E aí fez família, batia nos filhos, porque meu pai era assim, o cara começou a fazer isso. O outro virou empresário bem-sucedido, por quê? Porque meu pai era assim assado, não quero ser igual a ele. Era o exemplo que eu usava, né? Que eu aprendi nas formações, que estudo de caso. E aí a gente teve um estudo de caso na prática, vendo ali, cara, foi um presentaço que eu ganhei lá. Falar, ó, como que é, cara, o emocional do ser humano, né? Então, galera, é muito importante a gente saber lidar com isso, com o emocional, né? E é sempre assim, ó, a vida nossa é um jogo sempre enquanto a gente está vivo. Você quer passar de fase, você tem que ficar mais forte que aquela fase. Eu lembro que eu jogava aquele joguinho de lutinha, né? No fliperama, não tinha videogame. Às vezes eu trabalhava de dia, catava papelão na rua, ajudava minha mãe em casa, mas guardava um dinheirinho para ir lá jogar um fliperama. Cara, se você não ficasse, você ia passando de fase, você lutava contra um bichinho ali, você passava, aí a próxima fase era um bicho mais forte, aí você passava, aí a outra mais forte ainda, aí você não passava, você perdia. Você tinha que jogar de novo, perdia. Tinha que jogar de novo, perdia. Enquanto você não ficava mais forte, não aprendia os macetes ali daquela fase, o golpe que dá, tal, você não passava de fase. Na vida é assim. Então, que nem assim, do andar no vidro, andar no fogo, eu sempre faço. E sempre dá algum tipo de medo. Também sou ser humano, né? Eu tenho meus bloqueios. Eu quero subir de fase na minha vida, então eu faço também. Eu passo com a galera, eu passei em todas, né? E isso é treinar o emocional na prática. Quer subir de fase, tem que confrontar o problema. Por isso que as pessoas que ficam na zona de conforto, correm de problema, evita problema, não evolui, não evolui. Entendeu? E aí, essa é uma chance de treinar o emocional na prática, planejado. Planejado, com técnica, com estrutura, com método, né? Onde a pessoa descobre um medo, descobre um bloqueio, vai para uma dinâmica e supera aquilo, grava um aprendizado direto no subconsciente e vamos cada vez mais. Cada vez que eu faço também, eu descubro bloqueios que eu tenho e trago para a consciência e encaro ele. Por quê? Porque a vida não vai forçar nosso emocional assim planejado. Olha, a vida não chega assim, olha, eu vou te fazer uma raiva aqui, tá? Mas você vai aguentar. Não, não, chega e dá a cacetada. Se você não estiver preparado para suportar aquilo, você sucumbe, né? Você sucumbe. Então, galera, é por isso que eu não perco a oportunidade, inclusive a semana que vem, eu vou estar a semana inteira fora, até falei para a galera na sala, né? Eu vou estar fazendo uma especialização em PNL. É uma especialização. Eu não paro de estudar desenvolvimento humano, cara, porque quanto mais eu me desenvolvo, mais eu desenvolvo meu emocional, melhor é meu resultado na vida, não só no trade, na vida. E é isso que eu quero para vocês, né? Para quem valoriza o desenvolvimento emocional, que sabe que precisa ter paciência, que precisa ter calma, precisa superar medos e tal, né? Porque medo todo mundo tem emoção. A gente não é robô, né? Não é? Não somos robôs, somos seres humanos, então todo mundo tem emoção. Agora a questão é, você vai deixar sua emoção te dominar ou você consegue dominar a sua emoção? Essa é a questão.
tá? E aí, galera, quem tiver afim de participar disso vivencial, a gente vai fazer em dezembro de novo, tá? Desse ano, a gente faz uma vez por ano, e é a oportunidade que eu quero apresentar para vocês. Para quem tiver no momento e conseguir ir, por quê? Porque é presencial, né? Por isso, vai ser em dezembro, por isso que estou fazendo isso aqui agora, porque dá tempo da pessoa se planejar, tem pessoas que precisam viajar, mora mais longe e tal, né? Dá tempo de se planejar, tá? Então, tudo aquilo que vocês viram no vídeo aí, quem assistiu, né? É prática real na vida verdadeira ali, fortalecendo os músculos emocionais, como se você estivesse na academia treinando músculo físico, lá é nossa academia emocional, na prática, tá? E aí, o que que acontece? Deixa eu tomar uma água, que a garganta tá seca. O que que acontece? Uma coisa que eu falo muito na sala ao vivo também. Galera, vamos, paciência, coragem, arranca grana sem dó, arranca grana com força, para a gente poder fazer esses encontros pelo menos uma vez por ano, poder viajar, ficar num resort, né? Comer, beber, curtir e desenvolver. O mercadinho paga tudo pra gente. Por quê? Porque tem custo essas coisas, né, galera? Tem viagem, tem hospedagem, tem o treinamento, né? Todo o material envolvido. Então, tem custo, tá? E eu procuro sempre deixar o mais enxugado possível, mais enxugado possível, tá? Tanto é que todo o treinamento, por exemplo, o ano passado foi 1997, tá? 1997. Esse ano vai ser também, é o alvo, mas a gente deixou mais enxugado para quem já está no grupo com a gente, né? Vai ser para 30 pessoas. 30, por quê? Porque não dá para ser muito, né, galera? Já pensou? Com 60 pessoas lá para andar no fogo? Não dá, eu tenho que cuidar de todo mundo, né? Por isso que eu faço pequeno. Ano passado foi, deu 20, 27, mas eu ali, o pessoal bateu umas 30 pessoas no total ali. Não dá para ser muito mais que aquilo, né? Então é 30 pessoas. Eu fiz 15 vagas para os mentorados, tá? E 15 vou abrir agora aqui para vocês e depois, se não der, vamos abrir para o Instagram, tá? Para a galera que não tá no grupo, não tá aqui, beleza? Mas quem puder ir, eu tenho certeza que vai evoluir demais na prática, tá? E aí, galera, nessa condição agora, aonde é primeiro? Ó, vai ser em dezembro, tá? Dia 11, 12 e 13 de dezembro. Depois eu mando em texto, tá? Mas vai ser dia 11, dia 12, dia 13 de dezembro. Então dá tempo de se programar e tal, né? Ver viagem, quem mora perto ou quem mora mais longe, apesar que quem está preparado e quer ir, o ano passado nós teve gente de Manaus e de Florianópolis, né? Pertinho de São Paulo é em Serra Negra, tá? No resort em Serra Negra. Beleza? E quanto a isso aí também, depois a gente combina tudo certinho, porque a galera chegou em São Paulo, aí combina para ir até Serra Negra juntos e tal, né? Porque no meio da natureza, num resort, né, um hotel fazenda, bem isolado, imersão mesmo, a gente fica lá como uma comunidade na imersão ali, focado na nossa evolução, no nosso desenvolvimento, dia 11, 12 e 13, tá? Quem quiser preparar para aproveitar a viagem, ficar dias a mais, depois fala com o Moacir, pode ficar, pode levar família, pode levar criança, também tem monitor, tem brincadeiras lá, tá? Esses detalhezinhos, galera, depois dá para tirar dúvida tudo com o Moacir, é só falar com ele que ele explica tudo, tá? Mas teve gente que foi em casal, teve gente que foi em família, né? Inclusive o exemplo que eu dei do Ricardo, ele levou as duas filhinhas dele, a criançada ficou brincando, meu menino estava lá também, beleza? Mas enfim, 11, 12 e 13 de dezembro, tem 2 meses e meio aí, né? 2 meses e meio para se planejar, programar, para ir com a gente, porque o custo em si do treinamento completo ficou até mais baixo agora, irrisório, assim, perto do resultado que ele dá, tá? Para quem realmente quer evoluir essa parte emocional como ser humano e como trader, é extremamente acessível e barato.
Como que ficou, galera? Ficou da seguinte forma: para vocês aqui desse grupo, ou até a gente fechar as outras 15 vagas, né? Para vocês aqui, 1.497, tá? Direto ao ponto aqui, sem enrolação, sem frescura, 1.497. Até porque tá bem barato, mais barato que o ano passado, né? Geralmente as coisas sobem tudo, né? Tem que comprar todo aqueles material e tudo subiu, mas a gente consegue diminuir ainda. Então, de 1.997, quem quiser entrar agora, vai ficar 1.497. Depois que eu abrir para fora, se não der os 30 aqui com toda a nossa galera, aí vai ser o 1.997 mesmo, tá? É, Então, 1.497. Parcela tem duas vezes, até em dois cartões. O Moacir depois vai mandar o link aí no, no chat. Você tá aí, Moacir? Deixa eu ver se o Moacir tá por aqui. Ele que é o homem do link, tá aí. Tá, depois ele manda aqui no chat, tá, galera? Só aqui no chat, por quê? Porque a galera que não tá aqui não sabe o contexto, não adianta nada eu ficar mandando lá no grupo, né? A pessoa vai ver um link 1.497, não sabe o que se trata, não sabe nem valorizar, né? Então não faz sentido. Então nós vamos mandar aqui no, no chat, tá? Aí quem tiver alguma dúvida, chama o Moacir. Quem já tiver decidido, já faz a inscrição, parcela tem 12, tá? Quem tiver alguma dúvida, mas já salva o link, copia ele, tá? Copia, porque depois nós não vamos ficar mandando ele lá no grupo sem a pessoa ver a gravação, tá? Então, vocês copiam o link, o Moacir vai mandar aí. Aí o que que acontece, galera? Aí cada um, dependendo da cidade que mora, tem mais o custinho de viagem, né? Depende da cidade, tá? Nosso evento é em Serra Negra. Ali de São Paulo ali é pertinho e é baratinho, mas dependendo de onde a pessoa tá, cada um vai ter um custo, tá? E o hotel em si, tá? Que aí também o Moacir conseguiu um negócio é, muito top para nós, né? Muito, muito, muito mesmo. Porque eu já fiquei lá fora dos nossos treinamentos, né? E eu sei o preço que é para ficar lá, com tudo as refeições inclusas, né? Almoço, janta, café da manhã, café da tarde, né? Se a gente não segurar ali, a gente até engorda de tanta comida que tem à vontade lá, tá? Então, tudo incluso, estrutura top de hotel, ar-condicionado nos quartos e tal. E aí o quarto é duplo, tá, galera? O quarto é duplo. O preço que eu vou passar para vocês aqui falar do hotel é duplo, tá? É, Então, a pessoa, isso é uma quinta, sexta e sábado, né? 11, 12 e 13. São duas diárias. A pessoa vai ter que pagar no hotel. Duas diárias. Fica R$ 905, tá? Então, tem esse custo aí. Mas que também vale a pena, tá? Estrutura ali top de hotel legal mesmo, bem limpinho, organizado, ar-condicionado, né? Tudo climatizado. É um resort, tem piscina, né? Por isso que eu falei, quem quiser aproveitar a viagem, e ficar dias a mais depois, né? O ano passado eu fiquei 2 dias a mais lá depois, né? Para dar uma curtida lá também. Então fica 905, tá? As duas diárias ali com toda a alimentação inclusa. Aí o que que acontece? Esse 905 é direto com o hotel. Até o fim de outubro, a pessoa confirmar, tem que pagar 30%, que aí dá trezentão. E os outros 70% só quando for lá, né, em dezembro, pode parcelar lá direto no hotel, tá? Então não pesa também, beleza? É um custo adicional do hotel para a gente ter lá a estrutura, limpeza, tudo de hotel, né? Só que é um hotel fazenda, é um resort, tá? Vale muito a pena. Esse valor geralmente é mais que ele para uma diária só, né? Você entrar no site, né? Você vê, a última vez que eu fui lá, eu fiquei, foi acho que 1.200 o dia que eu peguei, porque isso varia também em temporada, né? E nós já vamos estar em dezembrão, né? Mas é mais que esse valor numa diária só. Ali a gente vai estar tendo duas por 905, tá? E aí, qualquer dúvida, galera, sobre isso, o Moacir mandou o link aí, tá? Vocês podem chamar ele. Esse valor é por pessoa, tá? No quarto, beleza? É, E o quarto é para duas para ficar esse valor. Se a pessoa quiser ficar sozinho, aí ela tem que pagar o quarto, um quarto individual.
né? Mas é legal ficar em dupla, galera. Até pelo treinamento, tá? Tem gente que às vezes tem vergonha, mas é legal. Eu, particularmente, quando eu vou em treinamento, em hotel fazenda, sempre é assim, né? Fica em quartos duplos, tá? É, quem vai em casal, aí fica no mesmo quarto, tem cama de casal, só que isso aí o Moacir organiza tudo, tá? Nós vamos fazer a lista, fazer nosso grupo, que aí quem vai em casal fica com a esposa, né? A mulher fica com o marido e tal, né? A família fica junto, tá? Aí quem for, a galera aí, os traders que vão sozinho, vai estar com um coleguinha no quarto, né? Que mais que tem? Deixa eu ver, eu anotei algumas coisas aqui. Isso, pode levar família, né? Aí o custo aumenta um pouquinho, mas para quem é trader e tá fazendo grana, galera, vale a pena, viu? Tiver filho, leva, tiver esposa, leva. Se for mulher e tiver marido, leva, tá? Vale a pena. E aí, qualquer outra dúvida, tá? Vocês vão ter o contato do Moacir, ele mandou uma mensagem aqui, ó. Quem quiser ficar de casal com um amigo, é só falar também. É, porque o ano passado, velho, virou zoeira, né? O Klebin e o Cleitinho chegaram para ficar e era cama de casal do quarto. Virou zoeira. Ei, ai, ai. Mas é isso, galera. Assim, uma mega de uma oportunidade, tá? É óbvio que tem um custo aí, mas é o mínimo possível que a gente conseguiu para viver uma experiência que não existe no mercado financeiro, galera. Não existe, tá? Isso só existe em treinamento de alto impacto com a gestão emocional mesmo, tá? Mas no mercado financeiro a galera nem conhece, nem sonha que existe isso. Então, quem puder aproveitar a oportunidade, passar esses 3 dias lá com a gente lá, treinando o emocional na prática, interagindo. É muito top, tá, galera? Muito top. E nessa remessa aqui conseguimos deixar mais acessível do que foi o ano passado, hein? O ano passado foi 1.997. Esse ano aqui agora 1.497, 500 a menos por enquanto, tá? 500 a menos. Então, às vezes a pessoa gasta muito mais aí com bobeira no fim de semana, né? Então, reservar uma graninha, até lá dá para fazer grana no mercado, quem está operando aí, né? Porque realmente é uma experiência única, não existe no mercado financeiro, tá? E vale muito a pena. Vale muito a pena. Alguém quer levantar a mãozinha aí para falar alguma coisa ou quer mandar alguma dúvida no chat, né? Fiquem à vontade aí, porque basicamente é isso, cara. Espero que vocês deem o devido valor mesmo, quem não vá no treinamento dessa vez, até porque nem dá para todo mundo ir, né? Mas, cara, foquem nesse desenvolvimento emocional, procura coisas online também, mesmo à distância. A gente tem o Além do Trader online também, né? Óbvio que não tem essas dinâmicas vivenciais, mas, cara, o emocional é toda a nossa base, a nossa fundação para a gente se manter no mercado, tá? O valor do treinamento, né, é 1.497. Aí do treinamento é esse o único valor, tá? Agora, conforme eu falei, dependendo da cidade que a pessoa mora, ela precisa chegar lá no local, aí é um custo à parte, ônibus, avião, né? E o do hotel é o 905, tá? Com alimentação já incluso, o quarto e alimentação, beleza? E as dependências lá do hotel, piscina, todas essas coisas, tá? Então, estamos falando aí, né? Nessa questão aí de 2.000 e uns quebradinho aí, 2.000 e pouco, mais a viagem, que aí é variável, né? Dependendo aonde a pessoa tá. O 905 também do hotel ali é o total, já para os dois, tá? Não é por dia, tá? É para o evento todo. Aí, se a pessoa quiser ficar mais dia também ali, aí paga diária a mais, né? Mas os 2 dias do treinamento é esse 905 aí. Beleza, galera? Então, assim, fica 2.300, né? 2.300 em quebrar tudo, se a pessoa for compor tudo, mais a viagem, né? Para isso que a gente precisa arrancar grana do mercadinho, para evoluir, tá? Galera, salvem o link aí também, mesmo quem não for entrar agora, mas quem já quiser, já gostou, já parcela lá em 12, já cai para dentro, tá?
Antes até de eu abrir para o Instagram. Eu espero nem precisar ficar abrindo no Instagram. O ano passado a gente conseguiu, dentro da nossa própria mentoria, no grupinho de contatos meu. Por isso que eu nem fico divulgando tanto, pus o vídeo lá e tal, né? Porque nem é um evento que não dá para ser grande, né, galera? É bem restrito mesmo ali, bem intimista, porque são dinâmicas reais, né? De alto impacto. Então não dá para eu pôr 80, 100 pessoas assim, né? Então é realmente vaga limitada aí, tá? Para a gente fazer algo bem seguro, com metodologia, com acompanhamento, beleza? Salvem o link aí. Qualquer dúvida, chama o Moacir. Deixa eu parar a gravação aqui.